Normalmente, para fazer esse tipo de vídeo, eu uso softwares específicos, mas eu quero fazer algumas observações, então vou começar filmando isso aqui. Bom, a matéria original diz o seguinte, que as 7 magníficas, né, as 7 maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos, excederam hoje 15 trilhões em valor de capital. Certo? As ações delas valem 15 trilhões de dólares. E isso é mais da metade do PIB dos Estados Unidos. Na verdade, é bem mais mesmo. Bom, enfim, 15 trilhões de dólares. Mais da metade do PIB dos Estados Unidos. Quais são essas empresas? Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia e Tesla. E aí eu fiz uma observação. O que essas empresas produzem? Nada. Nada. Elas mandam os outros produzirem, né, como a Tesla ou a Nvidia. Elas impõem leis de copyright e cobram royalties, como é o caso da Microsoft, né? Elas exercem poder de monopólio, como a Alphabet, a Meta. E produz o quê? A Apple não tem uma única fábrica. A Alphabet não tem uma única fábrica. A Amazon não tem uma única fábrica. A Microsoft não tem uma única fábrica. Aí vocês podem falar, mas elas produzem, sei lá, conhecimento. Sim. Eles roubam o conhecimento dos funcionários. Mas elas não produzem nada. Elas só ganham dinheiro porque os países foram instados pelos Estados Unidos em impor lei de copyright. E cobra royalty. Aí você pode falar, a Nvidia produz. E a Tesla produz. Bom, eles mandam os chineses produzir, o que é muito diferente. E eles não conseguem concorrer com a China. Não por muito tempo. E aí você olha essas 7 magníficas que valem 15 trilhões de dólares. Por que elas valem 15 trilhões de dólares? Explica para mim. Porque o valor delas na bolsa é de 15 trilhões de dólares? Vamos falar um pouquinho sobre política monetária. E eu vou recorrer a alguém que sabe muito mais do que eu. Bom, camarada que sabe mais que eu, até escreveu livros sobre teoria monetária moderna. Não quer dizer que eu concorde 100%, mas eu tenho que admitir que a análise dele é muito sólida e bem fundamentada. Quais são os princípios? Tem esses aqui. Mas o que eu quero é destacar isso aqui. Quanto menor o prazo do título público sobre a dívida e maior o tamanho da dívida pública, mais difícil é controlar a taxa de câmbio. Ótimo. Estamos quase falando dos Estados Unidos e da China. Espera só mais um pouco. Isso é importante. E também as especulações no mercado de commodities que podem causar inflação. Ser difícil de controlar significa ser obrigado a ter juros maiores ou mais voláteis. Provavelmente o Fed, o Banco Central Americano, vai priorizar o combate à inflação e vai ter que ter juros na média maiores do que a economia estava acostumada. E eu fiz uma pequena e humilde observação, né? Porque eu estou falando com quem sabe muito mais que eu. Quero ver como eles vão lidar com o câmbio à medida que o dólar for sendo chutado. O trinômio, câmbio, inflação, atividade econômica. Camarada que sabe muito mais que eu, doutor, disse, eles não têm como lidar, não possuem reservas. De fato, eles não têm reserva de moeda estrangeira. Os Estados Unidos não possuem moeda estrangeira e ouro em quantidade. Eles não possuem. Deixa eu até mostrar para vocês. Esses são os dados macroeconômicos dos Estados Unidos. Eles têm uma dívida pública de 34 trilhões e 830 bilhões de dólares. Uau! Conseguem pagar? Olha, com arrecadação corrigida de 6,8 trilhões e tendo um déficit anual de quase 2 trilhões de dólares, eu duvido muito.
Qual que é a dívida total do país? 100 trilhões 655 bilhões. Eles pagam de juros 4,5 trilhões de dólares. Os bancos recebem 1 trilhão de dólares. O total da dívida das pessoas, das famílias, é de 25,5 trilhões de dólares. Uau! Os estudantes devem 1,7 trilhões de dólares. A dívida do cartão de crédito é de 1,3 trilhões de dólares. Cada família dos Estados Unidos deve, em média, 76 mil dólares quase, mas só tem 7.480 dólares de poupança. Vocês estão conseguindo enxergar aqui o problema? Vamos ver os dados mais macroeconômicos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, bom, eles têm um déficit comercial de 1 trilhão e 75 bilhões de dólares. E, bom, da dívida deles, essa dívida aqui, de 34 trilhões, cadê? 8,4 trilhões está em mão de estrangeiros. Mas piora. Eu quero que vocês dêem uma olhada, por enquanto, nisso aqui. US Unfunded Liabilities. Eu não sei como é que pronuncia, meu inglês é horrível. Mas vocês estão entendendo, né? Perfeito. Agora presta atenção no que são esses unfunded. Só um momentinho. Aqui, ó, coloquei o Google Tradutor. Que eu até consigo ler inglês, mas minha pronúncia é detestável. Eu sou uma vergonha. A responsabilidade, o que é um desses, né? Responsabilidades não financiadas. É isso que é o tal unfunded. Responsabilidade não financiada. Presta atenção nisso. É a diferença entre o benefício estimado de um plano de pensão e os ativos que foram reservados para o pagamento deles. O valor em dólares dos benefícios atuais. Ou seja, diferença entre o que você vai ter que pagar e o que você tem. Agora que nós sabemos que isso é a diferença entre o que os planos de aposentadoria dos Estados Unidos têm de pagar e o que eles possuem, vamos ver novamente o número. Qual que é essa diferença? Qual que é essa responsabilidade não financiada? 216 trilhões de dólares. 216 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é de 28 trilhões de dólares. Então, eles têm o equivalente a 8 vezes o valor do PIB dos Estados Unidos, que está garantido como aposentadoria, mas eles não têm. Prestem bastante atenção. Para cada cidadão, isso é 642 mil dólares. Os cidadãos americanos devem 75.936 dólares, tem 7.480 dólares de poupança e acreditam que vão receber, em média, 642 mil dólares. Vocês conseguem enxergar o problema? Eu acredito que sim. Vamos, saudações, né? Tarde, inclusive. São 17 horas e 30 minutos. Ontem eu recebi uns Pix, eu gostaria muito de agradecer, inclusive. E aí nós conseguimos colocar nossas contas em dia. Mas o gás só vai chegar amanhã, certo? Eu pedi para minha tia comprar para mim, que a gente ganha desconto se for lá buscar. Então o gás só chega amanhã. Então hoje eu vou comprar alguma coisa para me jantar. Mesmo. Mas vamos falar do que nós acabamos de discutir. Acabamos de mostrar. Cara, os Estados Unidos, né? A pessoa com quem eu discuti, eu não vou citar o nome, mas é o Dr. Gustavo Galvão, que manja horrores disso, certo? Eu só tenho mestrado e é em desenvolvimento econômico. Eu não entendo de política monetária. É igual médico, sabe? Médico. Você pega um médico que só formou e um médico especialista em cirurgia craniana. Dizer que os dois têm condição de debater em condição de igualdade é bobagem, né? A gente tem que recolher a nossa insignificância. Eu até consigo fazer um debate de desenvolvimento econômico, foi isso que eu estudei. Mas política monetária, camarada, nossa senhora, imagina que eu sou um bom médico, desses que atende em cidade pequena e lido com, né, todo mundo que aparece lá, atenção básica. E aí, como eu disse, a diferença entre eu e o Dr. Gustavo Galvão é essa. Ele é doutor, entende muito, trabalha no BNDES, não tem comparação, certo? E ele colocou um ponto importante.
Os Estados Unidos estão lascados. Eu quero discutir a partir das observações dele. Porque uma coisa interessante aqui, de verdade, gente, é o seguinte. Os Estados Unidos da América não têm reservas. Eles não têm reserva em ouro. A reserva em ouro deles vale $1,5 trilhão, perdão, e ridículos 50 bilhões em moeda estrangeira. Isso não paga direito um ano de importação, certo? Não paga um ano de importação, porque eles têm um déficit comercial de quase 1,3 trilhões de dólares. Então paga um ano de importação. E aí, quando acabar todo o ouro e toda a reserva em moeda estrangeira, eles vão pagar as importações como? É o problema do câmbio o principal problema dos Estados Unidos. Mas acreditem em mim, eles têm um outro problema que é muito maior do que esse. Os americanos acreditam que vão se aposentar. Deixa eu explicar para vocês. Vocês viram que são mais de 200 trilhões de dólares, 216 trilhões de dólares, né? A descoberto. Responsabilidades não cobertas, mais 216 trilhões de dólares. E as tais 7 magníficas valem 15 trilhões de dólares. Essas responsabilidades não cobertas são tiradas essencialmente da dívida pública, mas nós sabemos que 8 trilhões dessa dívida pública está em mão de estrangeiros. Então, 27 trilhões estão em mão de americanos. Vamos supor que é absolutamente irrealista que todos os, vamos colocar, 20 trilhões de dólares da dívida pública que não estão em mão de estrangeiro, estão em mão de fundos de pagamento de aposentadoria, fundos de pensão. Então são 18 trilhões de dólares. As 7 magníficas, que tem metade da Bolsa dos Estados Unidos, valem 15 trilhões. Eu pergunto, se eu junto os 15, mais os 8, mais sei lá, alguma opção, alguma coisa, vai dar o quê? 30 trilhões de dólares? 40 trilhões de dólares? Que seja. Da onde eles vão tirar os 216 trilhões para pagar as aposentadorias e pensões que as pessoas acham que vão receber? Se o próprio país, tudo que ele tem, só dá para pagar as importações por um ano. E outra, agora que o mundo está desdolarizando, agora que o mundo está se desdolarizando, como é que os Estados Unidos vão bancar as importações? Já que as pessoas e os países cada vez menos aceitam o dólar. O que os Estados Unidos vão fazer? Gente, essas ações dessas empresas, elas são absurdamente irrealistas. A Tesla está entre essas 7 magníficas. Uau, né? Que poder! Só que ela vende menos do que a BYD. Ela emprega menos do que a BYD. Ela produz menos do que a BYD. Por que ela vale 6 vezes mais que a BYD? Qual que é o segredo dela valer 6 vezes mais que a BYD? É o mesmo das outras 6, como é que elas chamam? Magníficas. Essas empresas não valem isso tudo. Esse valor é inflacionado. Se a bolsa quebrar, essas 7 magníficas vão ser 7 quebradas. E todo o dinheiro das pensões que as pessoas acham que vão receber, que está em ações, o que vai ser feito desse dinheiro? Não vai existir. Não é que eles não vão poder pagar no futuro, eles não vão conseguir pagar no presente. Se o dólar não valer nada, à medida que o dólar for perdendo valor, tudo que eles possuem em ações também não vai valer nada. E países, certamente, o Brasil vai fazer isso. A não ser que a gente eleja um Tarcísio, né, da vida. A não ser que a gente eleja outro funcionário do governo dos Estados Unidos. Já tivemos alguns na presidência. Mas se a gente manter um governo minimamente nacionalista, minimamente preocupado com o povo, a gente vai renacionalizar nossas riquezas. E os Estados Unidos vão ficar com o quê? Me explica, vão ficar com o quê? Essas empresas produzem o quê? Por que elas valem tanto? Elas não valem. Os Estados Unidos, gente, e mais do que os Estados Unidos, o povo americano
está perdida de um tanto que vocês não sonham. E esses dados, olha só que coisa incrível, não são dados que eu inventei, que são obscuros, eu não estou dando uma de Brasil para lerdos inventando teorias da conspiração, não. O site que comprova o que eu disse é feito com dados do governo dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, do FED, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, são dados oficiais. São dados oficiais. Os Estados Unidos vão quebrar. É por isso que a China não vai invadir Taiwan. Ela não precisa, porque o regime que sustenta Taiwan, que é o mesmo regime que sustenta Israel, e é o mesmo regime que sustenta a Ucrânia, vai quebrar. Vai quebrar. O regime vai quebrar. Todos esses estados artificiais, vamos colocar aí no meio a Eritreia, né? Foi um país criado pelos Estados Unidos, vai voltar para a Etiópia. Todos os estados artificiais vão quebrar. Certo? Hoje, eu vou tentar fazer uma live e falar mais sobre isso. Certo, eu estou mais tranquilo, consegui dormir, então hoje eu vou tentar fazer uma live e falar sobre isso. Aguardo vocês, até mais tarde.